a mais um episódio do Pode a Mais, o podcast do Portal A Mais. E hoje eu estou recebendo aqui ele que é advogado, já está atuando aí há mais de 20 anos, professor universitário. Seja muito bem-vindo, Paulo Sábio. Oi, Ariane, tudo bem? Eu que agradeço a presença, satisfação muito grande de participar desse seu novo projeto aí, eu fico muito feliz mesmo de participar, eu que te agradeço o convite. E eu fico feliz de poder contar aqui um pouco mais sobre o Paulo, sobre o seu ofício. E aí a gente vai agora apresentar aqui quem é o Paulo Sábio, né, Paulo? 20 anos já, então, de carreira. 20 anos de carreira. Eu me formei em 2001. Assim que eu me formei, eu dei aula eu já estava fazendo uma pós-graduação e tal. Eu fui professor durante 3 anos. Nossa, eu não sabia. Né, na Universidade de Brás Cubas e um tempo na Universidade de Módulo, que é em Caraguatatuba. Olha só. E advogar mesmo, assim, desde 2013 para 2003 para 2004, assim. Entendi. E me formei na Universidade de Brás Cubas e é isso aí. Tô aí há 20 anos no mercado. E engraçado, eu tava comentando esses dias, eu nunca consegui dizer, desde que eu me conheço por gente, que eu seria outra coisa que não fosse advogado. É mesmo? Você nunca teve aquela dúvida de jovem, né? Ah, eu quero fazer... É sempre... Eu Você posso sabe falar que sobre isso. o nosso dia a dia, às vezes, balança muito nossas convicções. Porque a gente tem vivido um momento muito desafiador. Sim. De insegurança jurídica, né? Enfim, inovações legislativas muito consideráveis. Então, você imagina, eu fiz faculdade aprendendo sobre um Código Civil e um Código de Processo Civil. Depois que eu me formei, adveio outro Código Civil e outro Código de Processo Civil. Isso sem citar a reforma trabalhista, que também é um dos meus principais nichos, é o direito do trabalho voltado para os empresários. Então, a gente está sendo... sempre a gente tem que praticamente voltar a fazer a faculdade de novo, vamos dizer assim. Por isso as especializações. O nosso dia a dia, ele é muito desgastante. Repito, pela insegurança jurídica, incerteza dos resultados e várias coisas, e prazos, e às vezes você encontra juízes simpáticos, às vezes você encontra juízes antipáticos, às vezes você encontra clientes simpáticos, clientes antipáticos, e por aí vai. O direito, ele mexe com dores muito profundas do ser humano. Verdade. Que primeiro é o financeiro, né? Sim. Bom, no caso dos empresários, por exemplo. Então, se ele perde uma ação trabalhista de 150, 200 mil, eu acho que ele vai ficar super mega chateado. Às vezes uma separação, que é muito triste de ver como as pessoas se degladiam numa separação, né? E eu sempre falo, no final, as separações litigiosas que eu já fiz, eu fazia mais, hoje em dia eu faço ainda, direito de família, no começo de carreira eu fazia mais. Sempre, chegava no final do processo, as duas partes estavam exaustas emocionalmente, arrependidas de não terem feito um acordo, né? Então, eu sou super a favor de tentar meios extrajudiciais de solução de conflitos. Esse é meu perfil. Aliás, a advocacia preventiva é a minha bandeira. Aliás, a gente vai entrar nesse assunto, né? Você foi caminhando para esse nicho de negócio. Sim. Você como colocou, você atuava em vários segmentos da advocacia e você se especializou até pela sua andança profissional, positivo, né? Isso. Você foi diretor? Eu fui diretor na prefeitura, na Secretaria de Indústria e Comércio, né, de Desenvolvimento Econômico, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na época, só para explicar, na época que o Paulo foi diretor, era a Indústria e Comércio. E hoje a gente tem aqui em Arujá, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso. Então, eu fui diretor na prefeitura, acho que a minha experiência como professor também me ajudou a ter uma outra visão. E como advogado, a minha vida profissional como advogado, ela começou no mundo corporativo. Entendi. E era um ambiente que me exigiu muito do ponto de vista da prevenção de problemas. Então, ali eu comecei a perceber que, na verdade, o bom advogado não é o que resolve o problema, é o que evita o problema. Exatamente. E se as pessoas tivessem noção de quantos problemas elas poderiam evitar se elas tivessem um advogado a tiracolo,
E nem é tão caro assim, viu? Sim. Gente, só para vocês entenderem, hoje o Paulo ele atua muito forte na questão da assessoria empresarial e regularização imobiliária. Então, a gente vai começar aqui falando da assessoria empresarial, Isso. desse custo-benefício, né? Que às Exatamente. vezes você aí, empresário, pensa que pode ser um valor altíssimo, né? Você ter ali aquela assessoria e, na verdade, você pode ajudar muito mais até reduzir custos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, veja bem, você tendo a empresa que tem e não precisa ser um profissional interno, CLT, não é isso. Não é isso. É Mas assessoria tem mesmo, que né? ter um advogado ali com uma parceria permanente, que conheça o seu métier, o seu negócio. Porque cada negócio tem uma peculiaridade. Sim. Então, eu atuei muito para e-commerce, eu atuo para uma empresa grande de peça de carro. Então, cada empresa dessas tem uma particularidade. Sim. E dentro dessas particularidades, você começa a enxergar necessidades específicas. Então, é como um médico da família. Entendi. Então, se você pegar um médico que foi médico do seu avô e você for falar assim, eu tô com dor de cabeça, ele vai falar, pô, seu avô, quando ele tinha dor de cabeça, era por causa disso. Será que no seu caso não é isso também? Sim. Então, é um afinar de instrumentos permanente. Essa assessoria permanente que as empresas que trabalham assim com advogado têm. Então, não é tão caro quanto as pessoas imaginam. Do meu ponto de vista, é tão necessário quanto ter um contador. Porque voltando para a questão da prevenção de problemas, um contrato mensal com um advogado, ele te possibilita ter um advogado numa reunião com fornecedores, se você precisar, revendo contratos, analisando contratações de funcionários, analisando processos de demissão. Olha só. Porque, sabe o que acontece, Ariane? Às vezes, a forma do RH conduzir a contratação ou mesmo a execução de um contrato de trabalho está gerando um passivo trabalhista para a empresa que ela não está nem percebendo. E quando ela se der conta, pode ser um passivo já de 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, porque são situações que vão crescendo com o tempo. Entendi. Então, um RH que erra, quanto mais tempo ele erra, maior vai ser o passivo trabalhista que ele vai gerar. Então, eu já advoguei, por exemplo, para uma empresa de uma determinada categoria que os funcionários precisavam de um EPI muito específico. Sim. E o dono não sabia. Ou seja, estavam trabalhando sem equipamento de proteção individual. Isso. Então, e aí ele também caiu na besteira, esse empresário, que ele não era uma empresa tão grande. Mas quando ele começou só com conhecidos. Então, tipo assim, pegou um vizinho. É meu vizinho, é meu parente. Meu parente e tal. E aí ninguém tinha registro. Ninguém é exagero, mas esse time que ele tinha de 8, 9 iniciais ali, não tinha o registro e não usavam EPI. Então, quando começaram a surgir as primeiras... Porque daí essas pessoas um dia saíram da empresa por N motivos, um brigou, o outro saiu porque quis. E aí, como diria o meu avô, tem duas coisas que a gente só descobre que é bom quando vira ex, que é funcionário e cônjuge. Quando vira ex que você descobre se é bom ou não. A verdadeira personalidade da pessoa. A verdadeira personalidade da pessoa, exatamente. Então, quando a pessoa está trabalhando com você, ela tá ali, tá tranquila. Agora, quando ela sair, a gente vai saber se ela vai te processar ou não. Por isso que é tão importante você ter uma orientação jurídica especializada até que tem que começar no processo de contratação. Você já vai evitar o problema, mas exatamente. Caso, por exemplo, assim, já esteja lá, tem formas de corrigir ainda. Porque, por exemplo, na hora de você contratar uma pessoa, o advogado ele pode te orientar qual a melhor função para aquela pessoa, do ponto de vista da nomenclatura. Entendi. Porque dependendo da nomenclatura, o piso pode ir muito para cima, muito para baixo, o piso salarial normativo, que está lá na convenção coletiva. Entendi. Então, às vezes, é só uma questão de nomenclatura. Às vezes, corrigir um KNAI que a empresa não precisa e fala, o que você está fazendo com esse KNAI? Esse KNAI só está te atrapalhando do ponto de vista tributário, só está te atrapalhando do ponto de vista de aumentar seu grau de risco perante o corpo de bombeiro. Então, são muitas coisas. E tem algum case, assim, que você fala assim, olha, eu fui contratado e consegui enxugar para essa empresa tantos %? Um dos meus principais clientes, que é meu cliente desde 2012, olha só, quando a gente entrou, tinha uma cultura de ajuizamento de ações. Então, tinha uma média de 8, 9 ações por ano.
Para quem está nos assistindo, explica ajuizamento de ações. A média entre 8 e 9 funcionários por ano entravam com ações trabalhistas contra a empresa. Então, dava uma média aí de pelo menos uma ação a cada 1 mês e meio aí e tudo mais. Se você for partir do princípio que cada uma dessas ações acabava gerando uma condenação de 35, 40 mil, 4 vezes 8, 36, 320 mil reais por ano. Para uma empresa que não é tão grande assim. Hoje, nós passamos um período aí de uns 3 anos tendo uma média de 2 ações por ano. Olha só. Então, que é a média que a gente vem... Aí agora, tipo, esse ano aí a gente teve umas 4 ações, mas as 4 a gente ganhou. Porque foram funcionários que não tem outro termo, eram oportunistas. Entendi. Que estavam alegando tipo, acúmulo de função e insalubridade. E nenhum desses fatores existe. Por quê? Porque é um cliente nosso, como já está conosco há muito tempo, a gente sabe, a gente consegue delinear para ele todos os riscos trabalhistas que ele tem dentro do chão de fábrica dele. Então, eu ando muito no chão de fábrica, eu ponho lá meu capacetinho, eu ando lá no chão de fábrica, eu olho, falo, pô, esse cara tá fazendo isso aqui errado, ó, esse cara aqui tá sem cinta, isso aqui pode dar problema. Então, sabe, essa participação. Então, aí, ou fora essa questão trabalhista, às vezes você vai celebrar um contrato, o que mais tem são contratos leoninos, com cláusulas que podem te derrubar. Futuramente. E aí, se a pessoa não tem essa expertise, não tem então, esse conhecimento... E aí a gente estava falando de advocacia preventiva, que é a minha principal bandeira. Eu tenho um cliente em específico, uma empresa, a gente tinha 2 ações grandes engatilhadas no começo do ano para entrar. Uma contra a empresa que construiu o galpão e uma contra a empresa que fez o telhado, que eram empresas diferentes. E a gente já estava um pouco cansado de tentar negociar e tudo mais. Só que aí eu falei, vou fazer uma última tentativa. Eu vou mandar uma notificação extrajudicial. Mandei uma notificação extrajudicial. As 2, parece que só estavam esperando isso. Na mesma semana, olha só, vieram, se propuseram a ver o que estava acontecendo, arrumar. Os 2 problemas foram resolvidos. Então, a gente está falando de ações aí que, de repente, só de perícia, podia custar 80, 90 mil reais fácil, só para fazer a perícia, porque era um galpão grande. E são coisas que a gente... resolver. E foi coisa que a gente conseguiu resolver, né? E, então, a gente tem que buscar soluções criativas para evitar o processo. Porque a partir do momento que você entrou no processo, você não tem controle de tempo, de custos e nem de resultado. Você tá ali para você evitar o problema. Exatamente. Entendeu? Caso não é... Gente, vamos deixar claro. Não é que assim, não vai ter problema nenhum. Mas caso o problema, ele aconteça, você já tá ali, você tá... a gente consegue caminhar desta e desta forma para resolver. Ou minimizar o impacto. Um outro exemplo também que eu sempre gosto de citar é... Um outro cliente teve um problema com o motor de caminhão de uma determinada marca. Comprou lá 3 caminhões, 0, e um dos caminhões deu problema no motor depois de 15 dias, aí a concessionária arrumou, aí depois de 6 meses deu problema de novo. Fundiu de novo o motor. Eita. Fundir de fundir mesmo, que eles chamam o popular fundir. E aí eles fizeram uma análise lá e estavam querendo se eximir da garantia, dizendo que o motorista tinha andado acima de 5 mil giros durante muito tempo, isso forçou o motor, não pode, não sei o quê, e tal. Tá errado esse posicionamento deles, por quê? Primeiro porque o cliente não foi informado disso na hora da compra. Aí entrando um pouco na questão de direito do consumidor. Ele não foi informado disso na hora da compra. E eles não podiam usar isso como desculpa, porque é um defeito crônico desse motor. Depois descobriu-se que tem outros modelos. E o carro zero, né? Exatamente. Aí o que a gente fez? A gente fez? Eu peguei umas 3 pessoas, 2 que trabalham comigo e uma outra que trabalha lá na empresa. Eu falei, vamos inundar as redes sociais dessa marca de reclamação. E a gente fez lá uns 5, 6... Parece uma coisa... infantil, né? Mas a gente fez lá surtiu, porque depois de 10 dias, que aí a gente foi em Reclame Aqui, Instagram, Facebook, e inundamos as redes sociais da empresa com essa reclamação. E o caminhão já estava na concessionária com um orçamento de 48 mil reais.
para Ou arrumar seja, o você motor. acabou de comprar, aí você ia ter que pagar. E aí, depois de 10 dias, o gerente da oficina da concessionária me ligou. Paulo, a fábrica liberou o conserto do seu motor. Eu falei, tá bom, obrigado. Você vê a Então, importância? que é a advocacia preventiva, né? Entendi. E, né, várias outras coisas. Eu acho que assim, quando a gente vira empresário, quando fala em reduzir custos, né? Isso pra gente. É isso que eu tô falando. O advogado, pode parecer que não, mas o advogado, poucas pessoas pensam assim, pelo menos. O advogado, na verdade, ele é um investimento. Verdade. Não digo nem o advogado, uma assessoria jurídica, especializada, né? Ela é um investimento. Sim. Ela é uma ferramenta de posicionamento estratégico. Então, às vezes, o cara busca... Não é só marketing, não é só qualidade de produto, não é só o cara ter um ISO 9001. Não é isso. Ele ter também uma assessoria jurídica para ajudar, para dar uma segurança jurídica para ele, também é um diferencial estratégico. Porque isso, a longo prazo, vai permitir que, por exemplo, ele trabalhe com melhores margens de lucro, com preços menores do produto. Então, é um efeito cascata. Então, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de entrar mesmo nas empresas, ver o que a gente pode melhorar. E eu gosto de, depois, passado 1 ano, 2, olhar para trás e ver... você vê que seus clientes, assim, eles fidelizam, né? Graças a Deus. Esse aí é de 2012 já. Graças a Deus. Ou seja, então faz um bom trabalho, né, Paulo? A gente tenta. O essencial para a gente fazer um bom trabalho, e isso torna até a advocacia um pouco mais difícil. Porque para fazer um bom trabalho desse tipo de assessoria empresarial permanente, a gente tem que vestir a camisa, literalmente. E isso torna o processo o trabalho mais difícil. Porque se você perde um processo, isso também dói no seu coração. Se você ganha, você fica feliz pelo cliente. Se você perde, você fica triste pelo cliente. Mas tudo bem, é uma coisa que a gente já está há anos, né? Como é que você diz? Não é impessoal. Algo impessoal. Não é, porque você faz parte do time. Você está ali já há alguns anos dentro da empresa, você faz parte do time. Sim. Então, por mais que a derrota do seu time não tenha sido sua culpa, você vai sentir. Com certeza. Né? Então, isso torna até a advocacia um pouco mais difícil, mais custosa. Às vezes a gente fica chateado, tem resultado de processos, às vezes, de cliente que já é cliente nosso há muito tempo. Às vezes a gente perde, a gente fica triste. Sim. Né? Imagino, e né? Hoje, e cada vez, como eu falei no começo da insegurança jurídica, tem muitos processos que você pensa assim, ou o juiz vai decidir isso daqui, ou ele vai decidir isso daqui. Eu tenho a minha tese, a parte contrária tem a tese dela. E às vezes o juiz vem com uma tese totalmente surpreendente, nem um lado nem o outro, e acaba com todo mundo. Então a insegurança jurídica está acabando com o cotidiano do advogado. E tem inúmeros casos famosos até de insegurança jurídica aí, né? Então, isso também tem dificultado um pouco o nosso dia a dia. Mas, ainda assim, eu não consigo... Às vezes eu falo, pô, pelo amor de Deus, vou parar de advogar, não quero mais. Aí eu falo, tá bom, mas eu vou fazer o quê? Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa, a não ser advogar. E advogar nesse modelo, que foi aonde eu me encontrei. Não só nesse modelo, né? Porque a assessoria empresarial é um dos nichos, né? É um dos nichos do nosso escritório. Porque você também atua fortemente na questão da regularização imobiliária. Exatamente. Né? Que, aliás, Arujá está aí agora. Né? Não só Arujá, né? A nossa região do Tietê. Mas eu cito Arujá porque agora a gente já tem o nosso cartório, né? De registro de imóveis, uma conquista aí de... sei lá quantos anos, mais de 20 anos, né? Já vinha um batalhão. E assim... Eu acho que todas as experiências que a gente tem na vida, eles moldam o nosso caminho. Sim. Então, por exemplo, durante uns 2 anos da minha vida, um dos meus clientes era uma loteadora. E aí eu tive que entrar nesse métier de regularização imobiliária, reintegração de posse, emissão na posse e tudo mais. E eu percebi que é um ramo não só carente de profissionais, mas é um ramo de importância social muito grande. Por quê? Porque existem muitos mitos em torno da regularização imobiliária, as pessoas não conhecem o cenário,
Às vezes Ainda não conhece existe... nem as documentações, Não certo? Não conhece. sabe o que tem, o que não tem, o que precisa, pra onde Não que conhece. vai, Pra né? onde que vai. Pra onde recorrer. Porque, assim, em termos de regularização imobiliária, a gente deveria pegar, por exemplo, como modelo, o que exigir da pessoa que está comprando. Os financiamentos bancários. Ainda que você esteja vendendo à vista para um particular, sejam dois particulares. Aquele rol imenso de documentos que um banco pede é o ideal, é o mundo ideal. O que não existe Que na prática não existe. Na prática não existe. Então, na prática, você acaba, às vezes, fazendo um contratinho de gaveta, que não é sem valor, tá? Ele tem muito valor. O contratinho de gaveta tem muito valor. O contrato de gaveta tem bastante valor. Desde que Se o imóvel for até um determinado valor de 30 salários mínimos, por exemplo, você não precisa nem fazer escritura. Você pode pegar esse contrato de gaveta e averbar na matrícula. Olha só. Se você tiver a anuência do... Que são bastante casos aqui na cidade, né? Sim, se você for para analisar, né? 30 salários mínimos hoje dá aí, sei lá, 60 mil reais, 50 e alguma coisa mil reais. Então, se for falar em valor venal, você consegue abranger um número considerável de imóveis. Mas mesmo assim, o contrato de gaveta puro e simples, ele é o que a gente chama de justo título. Que te possibilita, por exemplo, entrar com uso capião. Entendi. Entendeu? E o uso capião é um setor do direito imobiliário também que ele é permeado de mitos que não correspondem a muitos mitos. Cite alguns mitos aí pra gente. Por exemplo, eu acho que um dos maiores é de que para fazer uso capião o imóvel precisa ter matrícula. Você não precisa ter matrícula. Por quê? Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes o imóvel tem 20, 30, 40 mil metros. E você comprou um lote de 1.000 metros dentro desses 20 mil, dessa área maior. A sua área não tem matrícula. Sim, porque a matrícula a matrícula mãe, que a gente chama. Maior. Isso em Arujá acontece muito, tá? Sim. Isso em Arujá acontece a rodo. E você consegue, se você provar os requisitos, os requisitos que a lei exige, você consegue entrar com os capião daquele seu espaço e o cartório de registro de imóveis vai ser obrigado a abrir uma matrícula para aquele seu imóvel. Olha só. Aí você fala assim, mas eu moro num loteamento irregular. Também não é impedimento. Por quê? Porque ainda que o loteamento seja irregular, a ação de uso capião ela tem natureza declaratória. Então você vai falar assim, mas nenhum dos lotes ali tem matrícula. Então quer dizer que se eu entrar com uso capião eu vou ter direito à matrícula? Vai ter direito à matrícula quando for regularizado. Mas aí você já tem você já começou um juiz... você já finalizou o processo, na verdade. Entendi. O juiz já falou que você tem direito ao uso capião daquele terreninho ali de 500 metros, 1.000 metros, enfim. Então você tem uma sentença declaratória. Então, por exemplo, o Parque Rodrigo Barreto. O Parque Rodrigo Barreto ele começou regular. Tem imóveis que tem matrícula e tudo mais. Depois, ele passou a uma fase irregular. Durante muitos anos, diga-se de passagem. Isso não impedia as pessoas de entrarem com ação de uso capião. Entendi. Entendeu? Desde que você provasse. Os requisitos do uso capião, eles giram em torno... Eles giram em torno. Então, só que o prazo do uso capião, ele varia de 2 a 15 anos. Então, a partir de 2 anos... Qual que é o de 2 anos? É o que a gente chama de uso capião conjugal. Então, por exemplo, você é casado, aí seu marido ou sua mulher saiu de casa. E ela tem direito à metade do imóvel. Sim. Mas ela saiu de casa, ela não sumiu, ela não partilhou e tal. Se você entrar na justiça dizendo que ela foi embora, que faz 2 anos que ela não tá fora... você consegue entrar com o uso capião relativo à parte dela. E o imóvel passa a ser só seu. Olha só. Esse é o uso capião conjugal, 2 anos. 2 anos. Aí a gente começa pelo uso capião de 5 anos, que pode ser reduzido para 3. Aí varia a metragem, varia o tipo de documento que você tem ou não. Entendi. Entendeu? Mas na pior das hipóteses, se você não tiver documento nenhum... que comprove. 15 anos. Aí você tem que provar o quê? Aí que é o ponto nevrálgico da questão. Porque não é qualquer posse que enseja uso capião.
Você tem que estar no imóvel como se dono fosse. Entendi. Então, porque, por exemplo, o locatário. Às vezes você é locatário de um imóvel durante 15 anos. Uhum. Então você tem, por exemplo, conta de luz em seu nome Sim, durante 15 anos. sim. Mas você não pode entrar com o campeão, porque você não estava lá com animus domini, que a gente chama, com o intuito de dono. De dono. Você estava lá com o intuito De de locatário. Entendi. Entendeu? Então você tem que provar que você estava lá, que a sua posse nunca foi contestada, que sempre foi mansa e pacífica, porque na realidade o uso capião ele tem como base um princípio constitucional, que é a função social da propriedade. Ou seja, por exemplo, a pessoa só tem aquele imóvel lá para residir, é isso? Não, o contrário. Aquele que abandona um imóvel durante muito tempo, Ah, entendi. ele pode vir a perder o direito sobre aquele imóvel. Entendi. Isso esse é o fundamento, é o alicerce do uso capião. Entendi. Que é a função social da propriedade. Vocês estão aí com problema, ó, de porque às vezes você precisa de uso capião. Às vezes o seu uso capião vai se basear na função social da propriedade. Que é o caso, por exemplo, das pessoas que não têm documento nenhum. Mas se você ficou lá 15 anos, você vai poder entrar com o uso capião. Função social por conta da função social da propriedade. Entendi. Agora, existem outros princípios também. Por exemplo, a boa-fé objetiva. Então, você comprou um imóvel, pagou, e aí a pessoa sumiu, você não conseguiu transformar, localizar, ou mesmo você fez um contrato de compra e venda, pagou, você tem recibo, tem tudo, mas a pessoa não tinha matrícula. Entendi. Então aí, por conta da boa-fé objetiva, por conta da lei dizer objetivamente que se você tiver um justo título, o que é o justo título? É um contrato, é um papel que esteja dizendo que você entrou ali de forma mansa, pacífica, e você tem como provar. Entendi. Então aí já pode diminuir o tempo para 10 anos ou para 5, dependendo do caso, entendeu? Entendi. E tem casos que você, em vez de entrar com os campeões, pode entrar com uma outra ação, que é um pouco mais simples, que é a adjudicação compulsória. Se você provar que você comprou, pagou, você entra com uma ação de adjudicação compulsória, ou seja, obrigando o vendedor a passar para você. Eu vejo acontecer muito isso no caso de incorporadora. Entendi. Tem que bastante, às vezes a incorporadora entra em recuperação judicial, ou acontece alguma outra complicação que impede de passar a matrícula para a pessoa que comprou e já pagou aquela unidade. Entendi. De um apartamento, por exemplo. E aí você pega e entra com uma ação de adjudicação compulsória. Entendi. Existe, a gente está falando aqui de advocacia preventiva, de como está em segurança jurídica e tudo mais. Existe uma tendência de tirar do Poder Judiciário, descentralizar a solução de algumas questões. Do tipo? Então, o uso capião, por exemplo. Olha. Por quê? Porque o uso capião ele pode ser feito de forma extrajudicial, no cartório de imóveis diretamente. O que facilita. E o tempo também, né? O tempo. Mas aí você tem que ter a sua documentação tem que estar perfeita e acabada. Ah, sim. Não cabe nenhum tipo de discussão. É igual quando você tem a questão da... Como é que fala? Partilha de bens, que dá para você fazer pelo cartório. Então, inventário, separação. Isso. Hoje em dia, até separação e inventário com menor, você pode fazer no cartório. No cartório, desde que as partes, elas estejam... Isso, de acordo com o quinhão. Sim, então, por exemplo, o uso capião... E você sabia, agora do uso capião não sabia. O uso sabia. capião extraordinário começa como? Por exemplo, com uma ata notarial. Então, você vai lá no cartório de notas, o cartório de notas pode ir, por exemplo, até a sua casa. Entendi. E falar, eu fui lá, eu vi que a Ariane mora lá tem uma casa, assim, assado. Entendi. Ele pode, o tabelião, ele pode, por exemplo, conversar com os vizinhos, bater lá na porta do seu vizinho e falar assim, fulano, você conhece a Ariane? Você sabe quanto tempo ela mora? Vai fazer a pesquisa de campo, ver se tá tudo certo. E aí ele faz a ata notarial. Entendi. Que é o primeiro passo para fazer uso capião extrajudicial. É a ata notarial. Depois disso, você tem que ter um memorial, uma planta, um memorial descritivo, assinado por todos os confrontantes do imóvel, com firma reconhecida. Entendi. Então, você tem que ir lá no seu vizinho e falar, eu estou entrando com esse uso capião desse meu imóvel, como você é confrontante,
você assina aqui para mim, por favor. Aí você fala, se ele não quiser assinar, o oficial de registro de imóvel pode dispensar a assinatura dele. O que evitaria seria ele falar assim pro registro de imóveis, fala assim, olha, eu não vou assinar, porque se ele falar não vou assinar, ele tem que se justificar. Ó, eu não vou assinar porque, na verdade, ali ele tá pegando um pedaço do meu terreno. Aí acabou, entendi. vai ter que fazer uso Aí de tem que capião fazer, não tem judicial. jeito. Agora, o não pelo não, o não vou assinar porque eu silêncio não é quero, prejuízo. Não, quero- aí não gera prejuízo. Entendi. Então, aí você fez a ata notarial, você tem a planta, o memorial descritivo, você tem um justo título, você pega, entra com o capião, você leva os documentos. Aí você leva no registro de imóveis, porque isso também é uma questão que as pessoas às vezes não entendem. Cada cartório tem uma função. Então, nem todos os cartórios fazem todos os tipos de trabalho que as pessoas imaginam. Então, coisas relacionadas a registro de imóveis. No cartório, registro de imóveis. Agora a gente tem. E fazer uma ata notarial. Tem que ser um cartório de registro de títulos e documentos. Entendi. Notas, títulos e documentos. Então, eles têm atribuições, especialidades, registro civil, cartório de protesto. Nem todo cartório é de protesto, né? Geralmente, os cartórios de protesto, eles cumulam aí com registro de documentos ou alguma coisa assim, mas são especificidades cartorárias que tá nas normas da corregedoria. Que o advogado vai orientar, Vai né? orientar. Então, ó, você que tá aí assistindo, tem alguma dúvida, tá passando por essa questão de uso capião, tá o telefone aqui do escritório do Paulo, então é só acionar, tem as redes sociais também para te contactar, ou você é empresário aí também, né, a gente Paulo? tá lá nas redes sociais. Super atuante, gente. Se vocês não seguem o Paulo ainda, ele posta uns conteúdos bem bacanas, sabe? Fáceis, né, de entendimento. Sim, então, eu penso assim, Ariane, informação é poder. Sim. Então, eu acho que uma das principais funções do operador do direito é passar a informação. Sim. É dar esse cadinho, vamos colocar assim, de poder para as pessoas. Eu acho que o exercício da cidadania passa pelo fato de você ter ou não ter uma informação correta sobre determinada situação. Sim. Então, eu tenho essa preocupação nas minhas redes sociais de sempre estar ali passando uma informação, sempre com uma linguagem objetiva, simples e clara, para que todo mundo entenda, né? Às vezes você viu que na nossa entrevista aqui, na nossa conversa, eu falava para você explicar, porque nem todo mundo que está assistindo entende, nem todo mundo sabe, né? E não tem obrigação de saber. Exato. Né? Então, nas nossas redes sociais, por exemplo, a gente aborda às vezes questões assim, frugais, simples, do dia a dia, sabe? Esses dias, por exemplo, teve uma semana, e eu acho interessante como as questões são suscitadas, assim, parece que às vezes o universo conspira, fala assim, esclarece aí sobre essa dúvida. Por exemplo, essa semana, no começo da semana, no mesmo dia, na segunda-feira, 2 pessoas vieram me perguntar, por exemplo, qual eram as consequências do abandono de lar. Eram 2 pessoas que estavam querendo sair do lar conjugal. Uhum. E falaram, mas se eu sair eu vou perder tudo, né? Eu vou perder... Então, na verdade, o conceito de abandono conjugal que ela tem em mente do Código Civil de 1916. Hoje em dia não é mais assim. Se ela abandonar o lar e não fizer nada, pode ter uso capião conjugal, que eu estava falando. Mas fora então assim, as pessoas vêm, às vezes começam a perguntar. Teve uma semana que 2 clientes vieram me perguntar o que eles faziam com um funcionário que chegava atrasado. Olha e um só. deles tinha o hábito de, tipo assim, o funcionário chegou atrasado 40 minutos, 50 minutos, volta para casa. Não pode. Não pode. Você tem que deixar ele trabalhar. Você desconta. Desconta as horas que ele então, deveria são estar essas lá. pequenas dúvidas, assim. Então, quem estiver assistindo aí, quiser procurar a gente nas redes sociais, nosso Instagram é @drpaulosábio. A gente coloca lá bastante, a gente tem essa preocupação de compartilhar o nosso dia a dia, a nossa experiência, e para realmente tornar acessível uma informação juridicamente relevante para a população. Legal, bacana, Paulo. Foi um prazer te ter aqui. O você prazer contar foi um pouco mais da sua atuação enquanto advogado, te conhecer um pouco mais. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, conheço também, já que você sabe que eu acompanho seu trabalho jornalístico há muitos anos, e eu fico feliz de participar desse seu projeto novo, justamente por saber que é um projeto carregado de credibilidade e saber que é um projeto fadado ao sucesso. Obrigada.
Obrigada, Paulo. E esse foi mais um episódio do Pode A Mais, o podcast do Portal A Mais. Até a próxima.